Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Hoje é dia de ensaio sobre a cegueira, primeiro dos 12 livros para 2017. Depois da vinheta eu volto pra gente conversar um pouquinho mais sobre esse livro incrível. Aqui é o Alex. Aqui é a Miki, eu sou a Carol Robin. O meu nome é Vanessa. Do canal Marca Páginas. Do canal Marca Páginas. Do canal Marca Páginas. Canal Marca Páginas. Juntam conhecido. almoçar, Vocês conversem. Eu também. E esse daqui foi a indicação da Carol. A gravação novo. Oi pessoal, aqui é a Miki, tudo bem com vocês? Então, como eu falei, hoje é dia de falar sobre o ensaio sobre a cegueira do José Saramago, o livro de janeiro, né, daquela tag lá dos 12 livros para 2017. Se vocês assistiram o vídeo, né, lá da tag, vocês sabem que eu nunca tinha, né, lido nenhum livro do Saramago até então. Coisa que me arrependo, viu? Porque este livro aqui, apesar do soco no estômago que ele é um livro muito, muito bom, tá? Mas foi uma maneira difícil de começar o ano, viu? Porque a leitura dele é muito tensa, tá? Eu até separei aqui uma citação do Saramago falando sobre esse livro aqui. Este é um livro francamente terrível, com o qual eu quero que o leitor sofra tanto como eu sofri ao escrevê-lo. Nele se descreve uma longa tortura. É um livro brutal e violento e, simultaneamente, uma das experiências mais dolorosas da minha vida. São 300 páginas de constante aflição. Através da escrita, tentei dizer que não somos bons e que é preciso que tenhamos coragem para reconhecer isso. Então, como vocês podem imaginar por essas palavras do Saramago, este livro ele é uma leitura realmente muito, muito tensa, tá? Ele me deixou até meio perturbada, viu? Depois que eu terminei de ler. Eu fiquei um tempo assim, meio, sabe, assim, você fala, nossa, o que eu acabei de ler? Ele causa, né, essa reflexão muito profunda na gente. Porque, assim, apesar da temática dele não ser, assim, super diferente, vamos dizer assim, porque é uma epidemia que leva a sociedade a situações extremas. Mas eu acho que o que é realmente muito chocante nessa história é que, assim, nada do que o Saramago escreve aqui é estranho. Como assim? São situações que, infelizmente, acontecem no mundo que a gente vive, né? Acontece já na nossa sociedade. Então, assim, eu acho que essa é a parte mais difícil, pelo menos pra mim foi, né? Saber que isso aqui é um livro, é uma ficção, mas fala de muita coisa que acontece aqui, né, neste exato momento. Então, como que é a história? O livro começa então com um homem que perde subitamente a visão. Ele está dirigindo o carro e fica cego. Esse homem é levado por sua esposa até o médico, onde ele é examinado e é constatado que ele não tem nada de errado nos olhos, né? O problema é que essa cegueira começa a se espalhar. Então, o médico fica cego, e vários outros personagens vão perdendo a visão, tá? Aliás, uma coisa que também é bem interessante no livro é que os personagens, eles não têm nome, né? Então, assim, o médico vai ser sempre o médico. O primeiro cego é o primeiro cego. E aí você tem a mulher do primeiro cego, a mulher do médico. Uma das personagens é a rapariga de óculos escuros.
tem um menininho estrábico, tem o velho da venda preta. Então, assim, nenhum dos personagens tem nome. Eu não sei exatamente o motivo pelo qual o Saramago não deu nome para eles. No livro, eles se justificam dizendo que, bom, eles não conseguem se enxergar, então o que adianta eles saberem o nome um dos outros? Então, assim, é como se fosse uma convenção social boba que eles não precisam mais. Então, assim, como a cegueira vai se espalhando, o governo decide que vai colocar todas essas pessoas em quarentena junto com quem tivesse contato com eles, né? Só que uma das pessoas que vai para a quarentena não está cega, né? E essa pessoa é a mulher do médico. Gente, isso é um spoiler, mas ele acontece... Isso é uma revelação que ela acontece mais ou menos no começo do livro. Eu não vou lembrar exatamente em qual página, mas assim, não é uma coisa que tá lá no final, sabe, assim. Até porque é importante nós sabermos que é a mulher do médico, tá? Então, assim, ela acaba se tornando meio que responsável, né, por esse primeiro grupo de pessoas. Então ela vai, né, ela vai fazer vários sacrifícios ao longo da história, né, para conservar o mínimo, né, possível, quer dizer, o máximo possível, né, o bem-estar dessas pessoas com quem ela tem afinidade. Mas assim, de qualquer forma, a situação dela, em alguns momentos, chega até a ser pior que a dos próprios cegos. Porque sendo a única pessoa que enxerga, ela vê toda a decadência e a degradação pela qual as pessoas passam, né? Então, assim, e também recai sobre ela muitas responsabilidades, né? Ela tem que tomar certas atitudes em prol do seu grupo, por exemplo, né? Então, assim, tem um determinado momento, inclusive, em que ela até fala que ela preferiria estar cega como todos os outros, para que ela não fosse obrigada a presenciar e a vivenciar certas situações. Então, assim, conforme a epidemia se espalha, mais pessoas vão sendo mandadas para essa quarentena, que é um hospício abandonado, né? E esse lugar, ele não tem nenhuma infraestrutura para receber essas pessoas. Então, assim, já no começo, a situação é ruim e, obviamente, né, conforme mais pessoas chegam, ela vai ficando pior, tá? A cegueira, né, faz com que as pessoas não consigam, por exemplo, se limpar, até porque também não tem água no lugar, então elas não conseguem se limpar, elas acabam fazendo as necessidades ali no chão, né? Então não demora muito para o ambiente começar a ficar, como o Saramago diz várias vezes, o ambiente fica podre, né? Então, assim, tem dejeto humano, né? Tem o próprio cheiro, né, das pessoas, porque elas não conseguem tomar banho. Então, assim, esse ambiente, né, vai ficando já muito decadente, e isso só piora quando o governo começa a falhar no fornecimento de alimentos, que era uma das poucas responsabilidades que ele tinha. Porque quando o governo coloca essas pessoas em quarentena, ele basicamente está lavando a mão sobre elas. Tipo assim, vocês estão aí, agora vocês que se virem. Vocês que se organizem. Se acontecer qualquer coisa com vocês, basicamente nós não somos responsáveis, né? Então, essa atitude, né, já faz com que o ambiente
fique ainda mais tenso, né? Já é uma situação terrível, porque, né, as pessoas não conseguem se adaptar. Obviamente, né? Leva tempo. Imagina, você enxergou a sua vida toda e de repente, tum, né? Você não enxerga mais. Então, assim, esse abandono por parte do governo só piora a situação. E ainda por cima, existe os soldados, né, do exército que são responsáveis ali para impedir que os cegos saiam da quarentena. Esses soldados, eles têm muito medo, né, porque eles ficam ali próximos, né. Então eles têm muito medo dos cegos, então assim, chega a um ponto, assim, um medo quase irracional. Então assim, nesse momento a gente começa já a conseguir enxergar algumas metáforas, né, para a cegueira. Então assim, no caso, né, desses soldados, por exemplo, a cegueira é o medo, né, a cegueira é essa obediência, né, a fazer, por exemplo, a cumprir ordens, né, e sem nem questionar. E assim, conforme vão chegando novos cegos, vem um grupo que resolve tomar o poder, né? Então, como eles tomaram o poder? Primeiro eles tinham uma arma, né? E depois eles resolveram se apossar dos poucos alimentos que estavam disponíveis. Aí você vai pensar, poxa, Mickey, mas o que tem um cego com uma arma? Gente, uma arma é uma arma. Ela ainda pode matar. Se você atirar, mesmo que seja a esmo, você ainda pode acertar alguém. Então isso é um fator que gerava muito medo, né? Esse grupo de cegos começou a, né, instaurar ali um governo de terror, né? Porque assim, quando as instituições começam a falhar, né, quando a sociedade começa lá fora, né, começa a se desintegrar, cada vez menos você tem regra. Ali no hospício já não tinham basicamente nenhuma regra, né? E aí, né, nós temos uma outra faceta, né, da cegueira, dessa cegueira, né, mental, interior, enfim, que é essa ganância, né? Que, inclusive, no começo eu até fiquei pensando, eu falei, gente, mas qual que é o sentido? Como assim esses caras querem tomar, tipo, o poder? Que poder? Essas pessoas estão ali, desgraçadas, todas, né? Mas é a natureza humana, não é mesmo? Como eu falei, né, lá no começo, agora no começo do vídeo, são situações que a gente vê, né, na nossa própria sociedade. Então você tem sim luta pelo poder, não importa onde, né? Então assim, por mais que sejam países, comunidades, enfim, miseráveis, sempre vai ter alguém que vai querer tirar algum benefício disso. E é isso que esse grupo de cegos faz, né? Então assim, daí em diante, a luta pela sobrevivência se torna ainda mais intensa, né? A degradação moral chega assim a níveis absurdos, né? Inclusive, uma das partes mais tensas, né, do livro acontece quando esse grupo de cegos assume o poder. Então, assim, e a coitada da mulher do médico tá lá vendo tudo, né? E ela tem, né, em um determinado momento ela se vê obrigada a tomar uma decisão que vai mudar a vida de todo mundo que vive lá dentro, né? Mas eu acho que uma das coisas mais interessantes sobre a mulher do médico é que, apesar de, vamos dizer assim, ela é uma privilegiada,
né? Só que ela sofre muito, né? Ela é um personagem muito humano. Todos eles são, né? Então, assim, isso é uma coisa também que eu acho que ajuda a tornar a narrativa mais real e mais próxima da gente. Todos esses personagens são muito humanos. Nenhum deles tem uma habilidade, assim, especial, nem nada disso. Então, assim, a gente consegue se identificar muito com eles. E as mulheres, em especial, eu acho que elas são muito fortes nesse livro. E assim, elas não sucumbem facilmente à crueldade, né? E nem à indiferença. Então isso também é um aspecto bem interessante da história. Então, assim, eu andei lendo uns textos, né, obviamente, né, sobre esse livro, o ensaio sobre a cegueira, e acho que é meio que um consenso assim, entre as pessoas que a cegueira dos olhos é quase que um pano de fundo, né, para ele trabalhar essas questões de moral, de ética, da natureza humana mesmo, né. Então, assim, para mim, a cegueira é uma metáfora para a indiferença, para o egoísmo, para a ganância, para, enfim, para essas coisas que, infelizmente, são parte, né, do caráter humano e que nos tornam cegos ao sofrimento e à realidade, né, de outras pessoas. Então, assim, é uma cegueira, acima de tudo, para o próximo. Tem até um momento que um personagem fala: então é isso que nós somos, metade indiferença e metade ruindade, né? Como eu falei, eu acho que no ensaio sobre a cegueira, o Saramago ele não descreve situações que não existem ou que são surreais, não. Assim, tirando a epidemia de cegueira, o resto, infelizmente, são coisas que existem no mundo, no nosso mundo mesmo, né? A miséria, governos, instituições, pessoas se alimentando dessa miséria, nós mesmos, né, tão acostumados com os nossos privilégios, que fechamos, né, os nossos olhos, que nos blindamos, né, nos cegamos a essa realidade, né, só enxergamos o nosso pequeno universo, né, só a superfície das coisas, né. Então, eu acho que assim, a reflexão principal é essa, né, sobre como resgatar, né, essa capacidade, né, essa empatia, talvez, né, pelas outras pessoas, né, não nos deixar cegar, enxergar os outros, né. Tem uma outra coisa também que eu até estava esquecendo de falar, a cegueira descrita no livro, ela é branca. E eu estava pesquisando, né, para se existia algum motivo, né, especial para que essa cegueira fosse branca. E eu li um texto onde a pessoa falava que a cegueira era branca porque é um excesso de... seria uma referência, né, ao mundo moderno, onde a gente tem um excesso de informação, né. A escuridão normalmente é associada ali, né, com a falta de conhecimento, né, e tudo mais, com ignorância, né, e tal. Só que hoje é o contrário, nós somos cegados, né, somos cegos pela quantidade de informação,
que nós temos e nós não procuramos entender essas informações melhor. Então, assim, nós temos muito, nós vivemos com muito, e isso nos tornou cegos. Bom, então é isso, gente. Tem uma outra coisa também, agora sobre a escrita mesmo. O Saramago, ele escreve de um jeito bem diferente, ele usa a pontuação de uma forma meio estranha, mas apesar disso, eu não achei a leitura difícil, tá? Uma vez que você se acostuma, você consegue entender tranquilamente. E mesmo as expressões em português, mesmo porque o José Saramago, ele é de Portugal. Então, assim, tem algumas expressões aqui em português de Portugal, mas também não tem dificuldade por dedução, a gente consegue entender direitinho. Tem uma outra coisa, gente. Tá vendo? Esse livro tem muita coisa pra se falar. Um dos aspectos também da cegueira é que, assim, é o comodismo, né? A cegueira também é uma metáfora para o comodismo. Porque, assim, em um determinado momento do livro, inclusive, uma das pessoas até chega a falar assim, mas se não fosse, sei lá, toda essa situação horrível, aqui seria quase como um hotel. Aí você fica olhando e você fala, nossa, tio, calma aí. Como assim? Então, assim, com essa passagem, né, ele fala muito sobre como o ser humano, ele se adapta, né, até mesmo às situações mais terríveis e degradantes. Então, o comodismo, né, essa falta de vontade de fazer alguma coisa para mudar a situação, também é um dos aspectos, né, dessa cegueira interior, cegueira moderna, né? Bom, gente, eu acho que é só isso que eu queria falar com vocês. Mas enfim, comentem aí, vamos conversar. Se eu esqueci de alguma coisa, fala aí, não, tem mais esse outro aspecto aqui. Vamos conversar, tá? Sobre essa obra incrível aqui. Saramago conquistou mais uma fã, né? Inclusive, o Alex me deu mais 2 livros do Saramago de presente de aniversário. E eu tô doida pra ler. Um deles é um ensaio sobre a lucidez, que é a continuação aqui do ensaio sobre a cegueira. Certo? É verdade, tem um filme também desse livro aqui, tá? Foi dirigido pelo Fernando Meirelles. Eu não assisti, na verdade eu não pretendo assistir, porque eu vou ser bem sincera com vocês, a leitura do livro já foi bem intensa pra mim, então eu não vi o filme, não tenho intenção de vê-lo, tá? Mas se vocês assistiram, também comenta aí, fala se vocês gostaram, né, o que vocês podem comparar um com o outro. Mas assim, mesmo que vocês assistam o filme, eu recomendo muitíssimo a leitura do livro, ok? Bom, então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem um joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Também tem a página do Facebook e o perfil do Instagram para você nos seguir, certo? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau!